Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, doutor Tudo Vinícius. muito tranquilo. O Matheus já está a posto e acredito que também, né, Matheus? Sim. Professor Vicente, tudo ok com o slide aí? Tudo certo. Então, podemos começar. Mais uma vez, boa tarde a todos presentes. Sou a Isabelle Souza, sou acadêmica do curso de Turismo pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba e sou uma das organizadoras da 7ª edição do CORUC, que é o Congresso Nacional de Unidade de Conservação. E eu estou aqui juntamente com a minha parceira Clara, que está aí por trás das câmeras, para agradecer ao Matheus Rocha, Vinícius Bonelli e Alcione dos Santos pela participação no evento com o trabalho Pedal e o Turismo, Olhares dos Ciclistas Parnaibanos. E agradecer também ao Dr. Vicente de Paula e à mestre Heidi Kanitz, não sei se eu pronunciei certo, por vocês terem aceito o convite para moderar o eixo Práticas de Lazer e a Sociedade Contemporânea, no qual o trabalho dos autores mencionados foi submetido para apresentação. Gostaria de informá-los que essa apresentação será gravada e ela será disponibilizada nas redes sociais do próprio CORUC. E gostaria de agradecer por fazerem parte dessa edição, que tem como objetivo promover discussões e ações que valorizem as políticas públicas, o desenvolvimento local, a disseminação do conhecimento e assim como também criar estratégias voltadas ao desenvolvimento e aprimoramento das atividades realizadas nas unidades de conservação. E gostaria de lembrá-los que são apenas 15 minutos destinados para a apresentação e 5 para perguntas. Passo agora a palavra para os senhores moderadores. Obrigada. Muito bem, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Cumprimento a equipe organizadora do evento. Cumprimento também os autores do trabalho que estão aqui presentes e ao público em geral, tanto os que estão agora presentes como os que vão assistir futuramente. Esperamos essas apresentações, né? Apesar de nós termos apenas um trabalho nesse eixo, é um trabalho que eu considero bastante importante, né? Nós temos, eu acredito que vai suscitar algum debate, né, após a apresentação, mas eu vejo como bastante relevante, né, dado os tempos atuais em que o que as pessoas buscam é justamente por atividades ao ar livre, né, e que lhes proporcionem bem-estar e outros conhecimentos agregados. Então, eu quero, de fato, dar as boas-vindas aos nossos autores, ao Vinícius e ao Matheus, que estão aqui presentes, né. Como a coordenação colocou, vocês têm 15 minutos para apresentar, o professor Vicente vai passar os slides para vocês, então, assim que for, né, necessário, peçam para que seja passado para a próxima lâmina, e ao final da apresentação de vocês, nós damos início ao debate com as nossas considerações, tá bom? Sejam bem-vindos, obrigada pela participação, boa apresentação e fiquem à vontade. Boa tarde a todos, aos meus queridos professores que estão aqui e à organização. Eu tenho a agradecer por a gente ter participado desse evento. Bom, iniciando esse estudo em relação ao pedal e ao turismo, Olhares dos Ciclistas Parnaibanos, tem como os autores Matheus Rocha, Vinícius Bonelli e Alcione dos Santos. Pode passar, professor? Bom, primeiramente, é necessário a gente colocar aqui em questão a diferença entre o ciclismo e o cicloturismo, né? O ciclismo é qualquer prática esportiva, né, assim como finalidade para fim de lazer, no qual tem como utilidade a bicicleta, né, o instrumento da prática. Pode passar, professor? Bom, e aí, dentro do ciclismo, existem algumas divisões, né, que definem o ciclismo, né? No caso aí, o ciclismo pode ser utilizado como forma do passeio, né? O passeio tanto
sem um intuito esportivo ou competitivo. Tem a prática pelo BMX, BMX, né, competições em circuitos fechados com rampas. O ciclismo de estrada, né, que é o speed, conhecido como speed, corridas em estradas e pavimentações. O ciclismo também ainda de estrada, né, que é chamado de time trial, né, competição em terrenos planos, mediante ao período de determinado tempo. Passar, professor. E o ciclismo também de estrada em relação ao ciclocross, né, que é circular em terrenos não pavimentados, com terrenos aterrados ou de barro. Vai passar. E por último, ainda sobre o ciclismo de estrada, realizado o triatlon, mais conhecido também, MTB ou mountain bike, como é conhecido também, destinados a estradas e terras, além de trilhas e outros tipos de trilhas. Né? E também o ciclismo de estrada downhill, específica para descidas de extrema com montanhas e trilhas pesadas. Pode passar. Bom, então, agora definindo em relação ao cicloturismo, né, de acordo com o Moral 2016, a PUD-RAM 2017, o cicloturismo é definido como um segmento turístico realizado pela fuga da rotina em um período determinado de 24 horas. Né? E o cicloturismo, ele acaba, em relação ao que o autor consegue discernir, ele consegue haver 6 aspectos distintos, né? Que é feito pelo distanciamento pelo local de origem, pelo período de permanência entre 1 a 3 dias, não possuindo caráter competitivo, sendo a viagem o seu principal gatilho motivador, e tem um formato esportivo e apresenta formas de entretenimento. Nesse caso abaixo aí é o modelo de com o qual o autor traz em relação a como funciona esse comportamento do cicloturismo. Pode passar, por favor. Bom, em relação ainda ao cicloturismo, no qual o usuário, os praticantes, conseguem mencionar como pedal também, né? Traz também os autores, dentro desse trabalho, desse estudo, o perfil do praticante, né? No qual esse perfil ele é segmentado por um usuário que varia entre 30 anos de idade, né? Pedala em pequenos grupos durante a semana, tem como equipamento tanto a bicicleta, né? Ou de forma de roteiro, realizar esse pedal, e geralmente se hospeda em pousadas ou gasta mais de R$ 50 por dia. Né? Esse é o perfil do praticante do pedal ou do cicloturismo. Né? Além disso, o cicloturismo também ele está envolvido com a itinerância ou férias, né? Realizado por esse tipo de usuário, pelo ciclismo de férias, né? Realizado o ciclismo durante o período de férias, pela excursão de um dia, realizando até 3 horas, dentro do local da área que é feito, e o ciclismo esportivo ou recreativo, no qual ele é superior a 50 km. Já é chamado também de longão, o pessoal conhece como longão. Pode passar, por favor. Bom, aí também Pop Circuit Flux traz aí uma sistematização do cicloturismo em relação à atividade, né, realizada tanto por um tour de um dia, como eu falei anteriormente, por roteiros ou locações do ciclismo, dos ciclistas, um tour planejado, né, por datas programadas, por feriados ou eventos, né, e aí vai seguir também por segmentações, né, cada um deles vai seguir uma segmentação diferenciada, tendo cada um também tem uma característica própria, né, de meio-dia, né, para quem ainda realiza o tour de um dia, né, por destinos principalmente de casa, famílias e grupos, roteiros, né, locações, também realizado durante o período de férias, né, ou programado também realizado por famílias ou outros grupos, o tour planejado, também realizado independentemente organizado, realizado durante de forma guiada ou não, por outros grupos também, né? Por exemplo, aí tem como exemplo o estrangeiro visitante, casais, indivíduos e famílias, uma faixa etária de 25 a 44 anos. Em relação às datas programadas, independentemente realizado esse tipo de roteiro, no caso realizado em férias, né, do turismo, com uma faixa etária de 15 a 44 anos, organizado também por adultos, grupos de adultos ou casais. Os feriados programados também realizados por grupos,
Mas aí ele já vai trazer a questão das acomodações, então um período maior, né, de realização. No caso, aí ele traz aí os dois tipos de ciclismo, né, o mountain bike, realizado por jovens, e em relação aos eventos, geralmente aplicado por grupos também, mas que tem um apoio em relação à realização de eventos. Pode passar, por favor. Bom, aí em relação ao cicloturismo, ele tem algumas atribuições positivas, né, em relação à prática, como a saúde e bem-estar, né, desenvolvimento regional do âmbito do turismo, assim também como das atividades econômicas de uma região, a saber, né, através da realização da atividade em zonas rurais e comunidades tradicionais, e também ações de sensibilização e conscientização das práticas envolvendo o ciclismo e seus benefícios à saúde e à sustentabilidade. Pode passar, por favor. Bom, e ainda sobre o cicloturismo, ele consegue subdividir, né, trazer aí novas informações, categorizando eles, né, como suporte dentro do turismo e da estratégia feita na área que é realizada essa prática, né, do qual aí, para que haja realmente o cicloturismo, é necessário que a estrutura atrativos que este apresenta, acessibilidade ao transporte público, suporte para os praticantes, como oficina e manutenção, roteirização, né, segura dentro desses atrativos e destinos, rotas devidamente sinalizadas, mapeamento dos roteiros e o suporte para informações, como lojas para locações e serviços de apoio. Pode passar. Bom, e aí trazendo ainda mais informações em relação a esse tipo de categorização ainda, de como pode ser feita, né, o cicloturismo, ele é aplicado também com a realização de mapas, através de informações, né, pode ser de forma impressa ou de forma digital, né, e além, é claro, também de referências e acomodações, né, como banheiros, lojas, que tais coisas o suporte. Bom, também é realizado por roteiros, como eu falei anteriormente, né, pela dinâmica da distância de deslocamento, né, roteiros mais específicos, especializados, né, a questão dos transportes públicos, né, dando aí um suporte para os praticantes, né, aí como trazendo a questão da relação dos transportes, né, estações rodoviárias, trens, ônibus, etc. As agências, né, as agências terceirizadas, as agências que permeiam em relação à prática do cicloturismo em alguns locais, né, oferecendo suporte a esses praticantes. O aluguel de bicicleta, né, o bicicletário, no qual disponibiliza os equipamentos, né, ou que estejam bem próximos das ciclovias, as acomodações, né, que estão também bem próximos, né, de onde é praticado a realização dessa atividade, e o estacionamento e instalações, né, que também dão suporte aos praticantes. E aí vem como exemplo em relação aos restaurantes, às meios de hospedagens e etc. Pode passar. Bom, então, nesse estudo, teve como metodologia utilizada a técnica survey, né, que tem como finalidade obter dados, né, sobre características e ações e opiniões, assim como aspectos de certos indivíduos, no caso aí, os ciclistas de raiz, né, trazendo questões aí interespecíficas e pessoais, né, estruturadas, com características sociodemográficas, econômicas, de gênero, de estado civil, faixa etária, escolaridade e faixa salarial dos ciclistas. Também trouxe questões relacionadas à motivação, semi-estruturadas, conhecimento da principal atividade praticada durante o tempo livre, a investigação quanto à organização e aspectos de segurança para a prática, questões gerais, né, vinculadas ao tema, semi-estruturadas também, caracterizada pelos equipamentos utilizados pela modalidade praticada e a identificação dos vínculos entre esses grupos sociais e ciclismo, dando a estratégia de comunicação e gerar experiências desses usuários. Pode passar. Bom, então, em relação ao que foi aplicado, em relação ao método questionário, assim, né, ele traz aí uma aplicação utilizada do ano de 2019, né, como via de acesso WhatsApp, a rede social WhatsApp, né, vindo aí já em relação ao processo pandêmico, né, que já
dificultou um pouco, então o WhatsApp foi uma alternativa, né? E aí foi aplicado o questionário online, né? Através de um link, até o Google Forms, né? E esse acesso ocorreu pela forma da técnica do bola de neve, né? No qual se deu por uma amostra não probabilística através do link de acesso até esses praticantes. Pode passar, por favor. Bom, então, como resultado desse estudo também, ele resultou-se em 68 casos válidos, né, com 22 grupos organizados dentro da cidade de Parnaíba, né, demonstrando assim um perfil maioritário de gênero masculino, representado aí por 75% dos entrevistados, correspondente ao gênero feminino ainda também, ele é bem presente, com apenas 25%, e aí o perfil corresponde ao gênero masculino, solteiros de 57%, com faixa etária de 30 a 49 anos, possuindo um grau de escolaridade no ensino médio de 22,1%, com ensino superior e completo de 26%, e ensino superior completo de 23,5%, né? Apresentando também aí 39,7%, a maioria assalariado, com até um salário mínimo. Pode passar, por favor. Bom, e aí, como resultado, a fala que eu falei anterior, aí demonstrando os resultados. Pode clicar mais uma vez, professor? Pode passar mais uma vez. Não vou mais atentar a essa fala, mas foi a anterior que eu já acabei de relatar. Mas, em si, essa última, no caso aí, representa uma feita modalidade, né? No caso, a MTB, que é a mountain bike também, no qual os usuários corresponderam a essa resposta, de 83,9%. A comunicação dos praticantes, em maioria, pelo WhatsApp, pela própria rede social, né, no qual eles organizam os próprios grupos, a 22,4%. Em relação à segurança, né, de praticar essa atividade dentro da cidade, não se sente muito seguro em relação a 61,8%. Em relação às motivações da prática, da atividade, são pessoais não definidas, né, aí com 57,4%, e esses usuários acreditam praticar o cicloturismo, né, com 52,9%. Pode passar, professor? Bom, então, aí, como resultado, ainda continuando, o município não possui uma infraestrutura adequada para a prática do ciclismo e, por si, o cicloturismo, né, mas consegue interligar aí roteiros, né, por exemplo, entre o município de Luiz Correia, Ilha Grande, Vitido Lopes, o qual, como eu falei anteriormente, é roteiro de longa duração, ou longão, como é chamado. Bom, o município de Luiz Correia, no qual faz a divisa aí com o município de Parnaíba, também apresenta uma grande extensão de praia, e permite que esses usuários se desloquem até outro município, né, ocorrendo aí um roteiro entre as áreas rurais, por exemplo. O Rio Grande do Sul, o qual ele margeia entre a cidade de Parnaíba e Luiz Correia, também ele permite que essa prática seja desenvolvida ali próximo dessa área. Pode passar, por favor. Bom, ainda sobre o município de Parnaíba, ele apresenta aí como uma área dentro da APA do Delta do Parnaíba, né, no qual apresenta elementos da biodiversidade, geomorfológicos, né, como os manguezais, restingas, dunas e tabuleiros, o qual favorece como aspectos dentro do cicloturismo, né. No caso também temos aí a Pedra do Sal, né, no qual muitos praticantes se deslocam daqui, né, do roteiro desde a cidade de Parnaíba até a Pedra do Sal. Também em relação ao ciclismo que é realizado, como eu falei anteriormente, muitos elementos são das respectivos naturais, mas também possui aspectos socioambientais e socioculturais, né, o qual atribui aí a questão da economia, desenvolvimento da cidade, além da promoção da roteirização dentro do município, né, pela preservação e manutenção do patrimônio cultural. Pode passar. Bom, então, concluindo o estudo, né, o estudo aí, ele demonstrou, né, que identificou que os praticantes do ciclo Parnaíba não se sentem seguros, né, realizando a prática, né. O perfil identificado foi caracterizado por um turismo de aventura, por assim conseguir resultar, né, com a modalidade esportiva, né, e possui umas certas dificuldades em relação aos ambientes que são realizados, né, assim como também possíveis potenciais roteirização dessa prática, né. Assim também como as experiências que foram analisadas e foram resultados desse estudo,
apresentaram aí os grupos, né, que se organizam para realizar essa atividade, né? Assim se surgem, cada momento, novas turmas, né? Com novos roteiros, novos locais para se praticar. E tendo como rede social, né, aí, como instrumento para a comunicação. Pode passar, por favor? E para finalizar essa minha fala, em relação ao que pode ser feito em relação a esse estudo, né, mais futuramente, a acumulação de novas reflexões, né, esse estudo pode ser aprimorado em relação às motivações e às práticas do estímulo, né, das políticas públicas do lazer e do turismo, né, fica aí uma relegação, e de como esse estudo pode reforçar a necessidade da investigação, né, por novas oportunidades do cicloturismo no município e na região em si, tá? E aí também como o desenvolvimento nessas áreas que fica com as áreas rurais e as áreas naturais protegidas. Pode passar? E é isso, obrigado. Muito bom. Parabéns, Matheus, Vinícius, pela apresentação. Né, eu vou convidar o professor Vicente também para se fazer presente. Com relação a algumas considerações, eu achei muito interessante a leitura do trabalho de vocês, né? Tenho alguns questionamentos, vocês colocam ao longo do trabalho, né, que esses são dados preliminares, que a questão da pandemia, né, não permitiu que vocês fizessem a pesquisa como um todo, do que estava previsto. Então, a minha primeira pergunta seria justamente o que é que vem para complementar esse estudo, o que é que vocês têm em mente com relação ao aprofundamento desses dados ou a continuidade da pesquisa? Bom, professora, nesse caso, o que a gente tem em mente e o que o estudo resultou na questão da roteirização, né? Assim, como eu falei, desse município de Parnaíba para outros municípios, existem roteiros, né, não definidos, né, os próprios grupos criam esses roteiros. A gente poderia ter trabalhado dessa forma, né, futuramente, assim também como suporte, né, eu falei aí sobre as lojas, equipamentos que são disponibilizados para esses praticantes, e aí também requer um estudo mais aprimorado, né, ver o que eles necessitam, né, em relação, eu me expliquei no estudo em relação à infraestrutura, né, que é uma dos puxados que tivemos dentro dessa análise, mas também há outras análises em relação a isso. Se o professor Vinícius também quiser complementar. Vamos lá, então, boa tarde, professores. Primeiro, aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, presente, discutindo aí com vocês, e eu vejo que eu gosto de comentar que esse momento do Coruc, ele acho que uma boa oportunidade para que os alunos possam realmente praticar e além das disciplinas, né, pensando que isso se desenvolveu, né, Matheus, a gente já vinha conversando desde a disciplina de marketing na época, e passou e a gente não conseguiu, de fato. Então, o Matheus, na época com a Alcione, eles começaram a fazer a aplicação da pesquisa antes da pandemia, né? Então, talvez isso até a gente não conseguiu deixar muito bem claro na metodologia, porque inicialmente, como a Alcione tinha uma proximidade muito grande com o pedal, o marido dela, né, o companheiro dela pedala, então eles sempre foram envolvidos, ela conseguiu trazer os contatos para nós, para o Matheus, e eles fizeram um teste inicial para aplicação dessa pesquisa diretamente com os ciclistas, e como entrou a pandemia, eles não conseguiram expandir muito, então eles utilizaram muito as redes, com os contatos que tinha já com a Alcione, né? Então, inicialmente, e eu acho que o Matheus talvez passou batido, mas qual que era a problemática principal da pesquisa, né? Era realmente identificar qual era o perfil desses praticantes da atividade que tinha alguma relação com a atividade turística, né? Como que essa atividade ela era organizada, porque percebe-se que há uma demanda espontânea na cidade, né? Tem muita gente que gosta de pedalar, eu realmente me impressionei quando eu cheguei aqui, talvez pela condição plana, né, da região, ela possibilita isso. Então, de que forma que a gente conseguiria encontrar uma relação com a atividade turística? Porque muitas vezes são atividades que são de curto, né, um deslocamento muito curto, né, assim, são questões de horas, às vezes 3 horas, né, um ou outro grupo, às vezes, tem uma experiência de
ir para um outro município e conseguir fazer atividade lá. Então, eu acredito sim que a pesquisa ela é inicial porque eles ainda tentaram uma amostra ainda de certa forma reduzida, porque a gente identificou que há um grupo muito maior, tem muitos grupos, e eles são muito dinâmicos, professor, assim, é impressionante que na época que começou o levantamento, e hoje a gente fez um contraste, quando a gente estava agora organizando, fazendo um pouco dessa análise durante a organização do artigo, a gente já percebeu que mudou drasticamente, assim, os grupos, né? Então tem que ser algo muito, assim, constante, e realmente a gente, nesse momento da pandemia, como ele ficou um tempo até esse artigo parado, né, Matheus, a gente se limitou muito mais à análise, a trabalhar um pouco mais a análise, né? Mas a ideia é que esses dados eles possam estar sendo retomados, né, atualizando esses novos grupos e ampliando essa amostra, porque a gente acredita que dentro desse universo, né, nós temos algumas peculiaridades que a gente não conseguiu destacar. Por exemplo, a gente destacou muito a questão da comunicação, que para nós eu acho que é o ponto que dá o start para a próxima, né, o aprofundamento, no caso, que a gente quer entender esses caminhos, esses, vamos dizer assim, esses canais, né, onde que eles estão, e a gente descobriu que tem o Strava, por exemplo, tem um aplicativo só da galera do pedal, né, e que lá eles se comunicam, então, fora, por exemplo, do WhatsApp. Então, esse espaço, eu acho que foi, assim, uma deixa interessante, e, claro, a gente gostaria de ter aprofundado muito mais sobre o aspecto da infraestrutura do município, né, porque, querendo ou não, Parnaíba, ela vamos dizer assim, é de onde sai grande parte do pessoal do pedal. E eles vão para as cidades nos vizinhos, né? Tem Ilha Grande, como ele falou, o Matheus falou, Ilha Grande, Bom Princípio, Luiz Correia. Eles, o tempo todo, eles estão nesses outros lugares, esses outros municípios. O tempo todo, né? Eles estão se deslocando. Então, inicialmente, a gente tentou focar assim, bom, vamos tentar brevemente identificar o que eles, quanto pedal, se sentem seguros nesse município da onde que eles saem, quais alguns fatores. Então, a gente identificou que, bom, eles não se sentem seguros, né, apesar da atividade acontecer de maneira espontânea, o município ter iniciado lá uma ciclofaixa, por exemplo, mas é algo insignificante, assim, né, e há um grupo potencial de moradores de Parnaíba que poderiam conhecer ainda mais os interiores, poderiam contribuir ainda mais para a consolidação dos roteiros turísticos, né, de cicloturismo, e paralelamente, eu acho que contribuir com o turismo rural, o agroturismo, entre outros segmentos que ainda não estão latentes, que a gente não consegue trabalhar, mas que eles estão lá, né, eles pedalam, gente, todo dia, se vocês perceberem, em Parnaíba, à noite, final da tarde, está a galera lá, ó, pedalando em tudo que é lugar, né, na área rural, enfim, então eles conhecem mais que nós, e eu acho que esse é o caminho, né, conversar com essa turminha. Maravilha, Matheus, Vinícius, um belo trabalho, realmente, trabalho interessantíssimo. Não tenho na minha lembrança de ter visto ainda alguém tratando sobre esse assunto, né? Não, ainda não me lembro, e acho que a importância maior agora desse trabalho é que ele abriu o espaço, né, para que outros venham na sequência e aprofundem esse assunto, que realmente é interessante, como ele vem, essa área, né, essa modalidade vem se desenvolvendo aqui em Parnaíba. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na pesquisa de vocês conseguiram identificar efetivamente como é que se dá essa dinâmica da roteirização, né, dos trajetos que eles fazem? É algo que efetivamente parte de um grupo específico do pedal e depois espalha-se para os demais, ou é de algo mais institucionalizado, ou seja, tem alguma associação, alguém por trás que auxilia nesse processo aí e dá também alguma logística no deslocamento desses grupos durante esses trajetos? Bom, professor, em relação à sua pergunta, essa roteirização, ela é, como eu falei na apresentação, ela é feita pelas redes sociais, mas de grande parte ela é feita mesmo de forma dinâmica, não tem uma roteirização precisa. Eles colocam lá, por exemplo, o WhatsApp lá, hoje vamos fazer um roteiro entre um local e outro, né?
e aí eles vão lançando, que vão querendo participar, vão lá colocando seu nomezinho, e aí, eu vou. Então, eles têm até um local de encontro, né, que é ali na Delta, que eles chama, se encontram lá, e aí de lá eles vão deslocando para outros locais, né. E aí, como foi feito aqui na fala, muitos grupos vão se formando, vão se novos grupos, né, e aí vão fazendo novos roteiros. Agora, antes de a gente trazer esse trabalho para o evento, eu trouxe até para o professor Vinícius, mostrei para ele, um mapeamento, mais ou menos, de quais são esses roteiros, né? Mas a gente não chegou a colocar no estudo porque ia passar da quantidade máxima permitida. Mas esse roteiro é feito, né, dessa forma. Eles simplesmente marcam com as pessoas, com esses grupos, né, e acabam realizando. Não tem um roteiro definido, são vários roteiros em si. Em relação à associação, quando a gente iniciou esse estudo, a gente tinha também premissa abordar a associação. Mas até onde a gente sabe, a associação ela não se envolve tanto. Então, parte muito mais dos usuários. Eles mesmos formulam esses roteiros. E se me permite até comentar, dentro desse trabalho, veja que o Matheus até na fala, né, eu observei como demonstra teve um aprofundamento grande, o meio disso do Matheus. O Matheus, a gente precisa e tem um entendimento do que é o cicloturismo. Tanto é que a fala dele talvez deixou um pouco pouco tempo o resultado, e falou bastante sobre mais o referencial teórico. Porque o que a gente percebe? Né, que há movimentos, outros estudos de caso, né, de outros, principalmente das capitais, grandes cidades, onde o movimento ele é organizado. E há uma política pública para isso. Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso, né? Eles usam como mobilidade, a bicicleta ela é um forte, né? E aqui já é bem diferente. O que aqui nos parece muito mais um aspecto de informalidade, né? Ele está limitado muito à questão do WhatsApp. Vejo que o grupo do WhatsApp ele vai se formando, mas há sempre, geralmente, uma liderança, uma ou duas pessoas que conhecem, que têm experiência dos locais, dos caminhos, e eles puxam o grupo. Né, um grupo de 10, de 5 pessoas, depende muito. Então, ele é espontâneo. Conforme o pessoal vai um comunicando com o outro, descobrindo, eles vão modificando. E aí tem um aspecto, como a gente falou do Strava, que esse aplicativo, ali, por exemplo, a gente identificou que eles, por si só, compartilham os roteiros, um com o outro, e aí há uma certa competitividade, que a gente não quis destacar aqui, mas talvez eu acho que deu uma deixa para o próximo, que como um grupo determinado fez aquele percurso em um determinado tempo, o outro grupo, outras pessoas, às vezes movimentos dependentes, eles tentam cumprir num tempo menor ainda. E aí gera uma competitividade, e o próprio aplicativo ele vai ranqueando isso. Ele vai colocando, então, do trecho tal a tal, daí entra, assim, então tem esse aspecto que eu achei bem interessante, que eu acho que é um caminho que a gente vai ter que entrar pelo Strava, né? Agora, o outro aspecto é que o Matheus, como ele comentou, o Matheus já chegou, gente, vocês não têm noção, com assim, os mapas organizados, com o roteiro. Eu falei, calma, Matheus. Né, vamos com calma, porque ele já colocou os roteiros lá. Né? Então, assim, eu acho que é um outro momento, talvez esse questionamento que a Raid tinha falado, e que agora o Vicente provocou, eu acho que o trabalho dá essa perspectiva, de que a gente vai ter que direcionar, bom, quais são os roteiros, caracterizar esses roteiros que já são feitos, e aí sim trazer uma análise sobre ele, falando um pouquinho aqui brevemente, né, mas de estruturar de uma forma talvez mais, né, organizada e tudo mais. Eu acho que ia ficar interessantíssimo isso que você coloca, Vinícius, lhe interrompendo, vocês aprofundarem nesse sentido, já que há esses mapas, né, e essa questão dos roteiros, já de certa forma, alguns roteiros pré-definidos, ia ser super importante, porque enquanto vocês estão falando, eu fico pensando, eu estava aqui a pensar no suporte para acompanhar esses roteiros, então, nessas zonas rurais, né, dos moradores locais, de tantas outras atividades que podem agregar experiências muito interessantes a um roteiro que poderia ser tão somente, né, de prática, de lazer e observação, mas o que mais que pode vir, né, e que traz aí uma experiência muito interessante de contato mais próximo com as comunidades locais.
eu assim, fico bastante instigada para ver o andamento do trabalho de vocês, né? E particularmente, né, eu vou aproveitar, a Isabelle disse que a gente está chegando aí ao fim, mas particularmente depois eu queria saber se tem alguma rota pré-definida pelos carnaubais, porque daí eu quero ouvi-los também, né, bater um papo com vocês para essas pesquisas futuras, né? Mas eu passo a palavra para o professor Vicente, diga. Não, só rapidamente que eu ia fechar sobre falar da associação, né, Sim. que também, assim, o que percebe é que, como o Matheus falou, a associação, ela existe, só que ela é muito mais uma posição política, mais direcionada, muitas vezes, a eventos, né, a eventos esportivos. Ela não tem essa pegada sobre, por exemplo, as políticas públicas, né? Então, o que me parece é que o movimento ele é muito mais espontâneo, informal, dos grupos acontecendo. Então, a prefeitura, claro, com todo o interesse político, vai lá e constrói uma praça do pedal, digamos assim, da bike ali, né, aqui perto da universidade, mas não há, então, essa representatividade para poder avançar nas políticas de mobilidade, cicloturismo, enfim, né, nesse sentido. Bom, realmente só reforçar, né, e parabenizar que o trabalho realmente foi interessantíssimo e tem muitos desdobramentos aí para acontecer. Um deles que foi citado aí pelo Matheus na apresentação é a questão da segurança, que é fundamental, né? Nós sabemos aqui que, em virtude do aumento do número de adeptos do ciclismo, né, a cidade também teve um aumento no número de furtos e roubos de bicicletas, principalmente na via principal da cidade, que é a São Sebastião, né? Mas também há relatos de alguns acidentes, né, em alguns roteiros que pegam principalmente a BR, né? Então é interessante também que se desenvolva trabalhos nesse sentido, né, no sentido da segurança dessa atividade esportiva. No mais, eu queria só parabenizar a todos, né, principalmente agradecer aí a organização, a professora Simone, aos alunos que estão participando da comissão organizadora, né, a professora Heide pela moderação e aos autores, né, desse trabalho, que foi realmente um trabalho bastante interessante e que esperamos todos que tenham aí esses desdobramentos todos aí necessários, né, para que a gente possa não só esclarecer a atividade, mas também como apontar alguns caminhos aí, né, para ampliar e melhorar aí o cicloturismo no litoral do Piauí. Pronto, sobre a publicação, sobre o artigo de vocês, então eu só tenho um último aviso, né? Conforme foi comunicado no edital, o 7º Corup está trabalhando nesse sistema de fast track para a publicação dos artigos aprovados, e essa publicação, ela tem prioridade na fila de publicação, mas sem qualquer tratamento diferenciado no processo de avaliação, e com relação à revista para a qual o artigo de vocês deve ser encaminhado, é a revista Turismo, Estudos e Práticas. A organização informa que cabe aos autores a responsabilidade de acessar o site da revista para obter as normas de revisão da mesma e realizar as modificações necessárias. Após isso, deverão encaminhar novamente a comissão científica para o e-mail subartigos@gmail.com até o dia 30 de junho, para que a comissão encaminhe para a revista. Depois, se vocês quiserem, a gente recorta e reencaminha para vocês essas informações para que vocês tenham elas guardadas. Muitíssimo obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. O Matheus tem mais uma apresentação agora, né, Matheus? Então, a gente está falando um pouco o tempo, mas foi muito bom a apresentação, Matheus. É muito bom ouvir a fala, as experiências, as pesquisas. E foi um prazer conhecer a professora Heide, que eu ainda não conhecia. Professor Vicente, foi muito bom vê-lo novamente. E vamos para a próxima apresentação. Muito obrigada. Até mais, gente. Professor, depois a gente fala sobre o carnaval outro momento, então. Valeu. Até mais. Obrigado a todos.